Olá galera, eu sou o professor Antônio Carlos de História e estou hoje no Centro Universitário Projeção, no projeto Passo Certo, para falar um pouquinho sobre o Enem. Quer entender? Vem comigo! A prova do Enem tem uma especificidade, ela não é uma prova conteudista, ela é uma prova baseada em habilidades e competências. Então se você quer responder uma prova do Enem com coerência, acertar aqueles itens e de fato ser aprovado no vestibular, você tem que entender como responder essa prova. Uma das melhores técnicas, fazer as questões e entender a lógica. Qual é a lógica da questão do Enem? Primeiramente, é uma tríade. E nessa tríade você tem um texto, um enunciado e itens. Baseado nisso, galera, você vai responder a questão sempre nessa ordem. Você olha o texto, lê, compreendeu? Vai para o enunciado. O enunciado é que vai dizer o que você vai ou não responder. Posteriormente, você busca os itens. Todos os itens têm lógica, contudo só um está correto naquela situação-problema e você tem que solucionar essa situação-problema e você vai conseguir. Vamos fazer uma questão aqui juntos, para você entender como é essa lógica. Vamos lá, é uma questão de 2015. A questão diz o seguinte: a participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Compreenderam o texto? Olhe bem, vamos fazer essa análise aqui ponto a ponto. Ele diz que o continente africano participou de fato do conflito mundial, que foi o maior de todos, o segundo conflito mundial, a Segunda Guerra. Ele fala que para a gente analisar essa questão, essa inserção da África no conflito, nós temos que analisar a partir da ótica de dois demônios. Diga-me aqui, qual demônio que você acha que de fato estaria ligado a isso? Pense, século XIX, século XX, o que assolava a África que poderia ser considerado um demônio? Professor, eu sei, o imperialismo. Certinho. Você é muito inteligente, hein? Nossa, 10 para você. Vamos lá. É o imperialismo. De fato, o imperialismo é um demônio que de fato assolou a África. Agora vamos continuar o texto. Ele diz que a entrada de fato da África não está ligada a uma colaboração ao imperialismo. Então, sim, ele até entrou, mas não foi porque eles queriam colaborar com os países imperialistas, como é o caso da Inglaterra, da França. Não era isso. Na verdade, entrou porque tinha medo de um demônio ainda pior, que poderia trazer à África ainda mais devastação. Pense comigo, século XX, décadas de 30 e 40. O que poderia ser pior do que o imperialismo para o continente africano? Lembrou? Aquele bigodinho? Lembrou. A teoria fascista. Isso poderia ser pior. O fascismo italiano, o fascismo alemão, que nós chamamos de nazismo devido ao nome do partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Isso poderia ser muito pior para a África. Então é exatamente aí que a gente tem que analisar. Então ele diz, olha, não entrei devido a esta situação de apoio ao imperialismo. Entrei porque o fascismo pode ser pior. Entendemos o texto? Vamos agora para o enunciado da questão. Ele é fundamental na compreensão. Vamos entender o que ele quer da gente. Nós já entendemos o texto, mas o que ele quer? Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: olha o que ele está querendo de você. Que você diga, né, qual foi esse demônio que acabou gerando essa forma de hegemonia que fez com que a África entrasse no conflito. Vamos para os itens. O item A diz o seguinte: comunismo, rejeição da democracia liberal. Opa, professor, peraí. Comunismo rejeita a democracia liberal, né? Rejeita. Mas será que é essa? Vamos para outra. Capitalismo, devastação do ambiente natural. Opa, professor, com o capitalismo vai ter uma degradação maior, né, do espaço natural. Então será que pode ser essa? Será que ela está ligada ao texto? Acho que não, hein? Letra C. Fascismo, adoção do determinismo biológico. Opa, professor, parece tanto essa, mas vamos ler as outras para a gente ter certeza? Socialismo, planificação da economia nacional. Professor, eu estudei isso. A economia socialista é planificada, é baseada em planos. Lembra dos planos quinquenais de Stalin? Sim, mas será que o texto falou disso? Vamos para a última. Colonialismo, imposição da missão civilizadora. Professor, eu lembro, meu professor do segundo ano lá da escola falou que a época do colonialismo existia a imposição da missão civilizadora e ele falou do imperialismo lá. E o imperialismo está ligado a isso. Ah, então é essa, né, professor? Pois bem, 90% dos estudantes marcam esta questão. E essa, não é.
E você sabe disso aí do outro lado da telinha. Sabe por que você sabe? Porque você entendeu o texto. Ele disse, não é o imperialismo naquele momento que era o maior demônio, que era o maior problema. O maior problema era o fascismo. Resposta certa, letra C. É assim que você faz uma questão do Enem. Entendeu o texto? Ficou muito mais fácil, porque você lê o enunciado e entende o que ele quer de você. E o enunciado pedia para você falar qual era esse demônio. O demônio era o fascismo. Pessoal, a prova do Enem é assim. Ele deu 5 itens a vocês. E nesses itens, ele colocou todas as informações coerentes. Todas estavam ligadas com coerência. Contudo, só uma resolvia a sua situação, problema. E é assim que você tem que fazer para se dar bem no Enem. Então, quer fazer uma boa prova? Quer alcançar a sua tão sonhada vaga no vestibular? Faz desse jeito que vai dar certo. Entenda essa lógica que você vai alcançar. Muito obrigado, até mais.